مدرسة القرآن جوهرة الأزمان مدرسة القرآن جوهرة الأزمان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Estimado telespectador, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo a mais uma lição das nossas aulas de árabe aqui na sua Haq TV, a sua tela da verdade. Hoje trouxemos uma nova lição. Temos aqui no nosso quadro esta lição que diz Nasbu al-Fi'l al-Mudari'. Nasbu al-Fi'l al-Mudari' quer dizer circunstâncias em que o Fi'l al-Mudari' termina, este verbo no presente, termina com o Fatha. Nasbu al-Fi'l al-Mudari'. Circunstâncias em que o verbo presente termina com o Fatha, quer dizer, a última letra tem o Fatha como haraka. Nós sabemos que o estado normal, a posição normal do verbo presente é ter dhamma. Agora, se encontrarmos com Fatha, existe alguma razão. Se encontrarmos com sukun, existe também alguma razão. E outra coisa que nós queríamos aqui explicar é que os verbos ou podemos encontrar com dhamma, ou com fatha, ou com sukun. Não vamos encontrar um verbo com kasra. Este haraka, kasra, não vamos encontrar nos verbos. Razão pela qual existe uma regra que diz al-kasratu takhtassu bil asma, al-kasratu takhtassu bil asma'i, de que o kasra, este haraka, kasra, ele é encontrado somente nos nomes. O sukun, assim como também o sukun, o al-jazm, neste caso o sukun, takhtassu bil af'ali. O sukun takhtassu bil af'ali. Podemos encontrar sukun nos verbos, sukun nos verbos. São regras que podemos andar do tempo, inshallah, pouco a pouco, aperfeiçoar mais, porque trata-se de gramática, não é daqui para aqui que nós vamos dominar tudo, por isso trouxemos pouco. O que nós temos que saber é o kasra não vamos encontrar nos verbos. Um verbo que termina com kasra não vamos encontrar. Ou o verbo pode ter dhamma, pode ter fatha, pode ter sukun. Dhamma, fatha, sukun. É que são harakas de um verbo. Então, a posição normal, o normal de um verbo no presente é ter dhamma. Se tiver sukun, se tiver, por exemplo, se tiver sukun ou se tiver fatha, há alguma razão. E hoje vamos ver as razões que fazem com que o verbo presente tenha fatha como haraka. Aqui por isso temos nasbu al-fi'l al-mudari'. Momentos em que o fi'l al-mudari' leva nasb. Nasb é mansub, fatha. Yunsabu al-fi'l al-mudari' إذا سبقه أحد النواصب الأربعة. ينصب o fi'l al-mudari', o verbo presente, caros irmãos, leva fatha, o verbo presente. Quando digo verbo presente, estamos a falar de uma coisa que já aprendemos, que já vimos. Ainda nessas aulas, vimos o verbo presente. Al-fi'l al-mudari' هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر أو المستقبل ولا بد أن يكون مبدوءا بحرف من أحرف المضارعة وهي الهمزة والنون والياء والتاء. Essas são somente algumas revisões.
ينصب الفعل المضارع. O fi'l المضارع, caros irmãos, ele leva o fatha, o nasb neste caso, إذا سبقه, quando for antecedido, neste caso. Se antes deste fi'l المضارع, إذا سبقه, se antes deste fi'l المضارع aparecer uma das partículas, أحد النواصب, uma das partículas que obrigam a ter o fatha. Chama-se nawasib. Aquelas preposições, aquelas partículas que obrigam, aquelas conjunções que obrigam o verbo presente ter o fatha, chama-se nawasib. An-nawasib. Tudo aquilo que obriga o verbo presente ter fatha. Tudo aquilo que obriga o verbo presente ter fatha. Chama-se nawasibu. An-nawasibu. Vem do termo nasbu, fatha. O que obriga a ter fatha o verbo presente. An-nawasibu. Já temos yunsabu al-fi'lu al-mudari'u. O fi'lu al-mudari', o verbo presente, termina com fatha, com nasb neste caso, idha sabaqahu, quando for antecedido, ahadu an-nawasibi al-arba, uma das partículas que obrigam o fatha, essas, uma das 4 partículas que obrigam o fatha. Quais são? Wahia, que são an, este an, lan, lan, idan e kai. Aqui temos 4. An, lan, idan, kai. Se antes de um verbo presente aparecer an, então este verbo termina com fatha. Vai terminar com fatha. Se antes do verbo presente aparecer lan, lan, aí tem que terminar com fatha. Se antes do verbo presente aparecer idan, tem que terminar com fatha. E se aparecer kai, tem que terminar com fatha. Será que só são esses? Não são só esses que são nawasib, partículas que obrigam o fatha. Existem outros. Assim como nós dissemos, pouco a pouco. Vamos levando pouco a pouco, inshallah. O que esses são os mais famosos, os mais conhecidos. An-nawasib, aquelas partículas que quando aparecem antes do verbo presente, este verbo, se vem antes do verbo presente, o verbo obrigatoriamente leva o quê? Fatha. E as partículas têm o nome de nawasib. An-nawasib. Que são 4. Hoje só vamos aprender 4, que são as mais conhecidas, as mais famosas, que é o an, lan, idan e kai. Lan, an, lan, idan, kai. Agora, vamos já nos exemplos, para percebermos quando, onde, como enquadrar essas partículas, cada uma, e quais são as circunstâncias, e qual é o sentido, qual é o significado que essas partículas dão ao próprio verbo presente. Quando elas entram já na frase, no verbo, qual é o sentido que dão? Qual é o significado que deixam na frase? E estas são huruf ou adawat. E harf é aquilo que ele sozinho não traz um sentido completo. Illa ma ghairi. Al-harfu huwa kullu lafdin la yadhharu ma'nahu kamilan. É toda expressão que ela só, sozinha, não exprime, não traz, não nos dá um sentido completo. Illa ma'a ghairihi. Vai ser difícil nós aqui trazermos o significado de an, porque está sozinho. Lan também está sozinho. Idan está sozinho. Kai está sozinho. Eles somente terão um significado se estiverem posicionados entre as palavras ou no meio de uma frase, dentro de uma frase. Aí sim,
terão um significado. Vão trazer, vão exprimir um sentido e irá possibilitar, neste caso, a gente perceber. Eles por si só poderão nos trazer um sentido completo. Por isso nós queremos ouvir, queremos conhecer e saber qual é o significado de cada um deles, mas isso dentro de uma frase. E qual é a função deles? A função deles é fazer ou tornar o verbo presente ter, ou fazer com que o verbo presente tenha o fatha. E aqui também aprendemos uma coisa, é que essas partículas abundam muito, são muito, quer dizer, entram num verbo presente. Dificilmente vamos encontrar o an no passado, num verbo passado. O an no futuro. An no imperativo. O kai, idem. Por isso, aqui o que aprendemos é essas quatro entram no presente. Não entram no passado, nem no futuro, nem no imperativo. Passado que é fi'l madi, futuro que é mustaqbal, imperativo que é o fi'l amr. Essas somente andam com o verbo presente, somente. Agora vamos ver os exemplos. Vamos ver os exemplos. Temos aqui al-amthila. Uridu an ajlisa. Uridu an uhsina as-sibahata. Uridu an uhsina as-sibahata. Uridu an uhsina as-sibahata. Percebam bem. Vejam bem aqui, caros irmãos. Uridu an uhsina as-sibahata. Uridu an uhsina as-sibahata. Uridu an uhsina as-sibahata. Uridu an uhsina as-sibahata. Arada, o verbo primeiro está no presente. O verbo querer, quero, está no presente. Uridu, ana uridu, eu quero. Ana uridu, eu quero. Uridu, quero. An uhsina as-sibaha. Aqui também, depois do an, apareceu o verbo presente. Ahsana yuhsinu. Ana uhsinu. Uridu an uhsina as-sibahata. Aqui depois do an apareceu um verbo. Verbo ahsana yuhsinu. O verbo está em que tempo? Presente. Razão pela qual este mesmo verbo levou fatha. Aqui não pode dizer uridu an uhsinu ou uridu an uhsin com sukun. Não. Mas uridu an uhsina as-sibahata. Agora, no que diz respeito ao significado da frase é uridu an uhsina as-sibahata. Eu quero, uridu, quero aperfeiçoar a natação. As-sibahata. Quero é aperfeiçoar. O que eu quero é aperfeiçoar, neste caso. Quero é aperfeiçoar a natação. Uridu an uhsina as-sibahata. Quero aperfeiçoar, quero aprender bem, fazer bem a natação. Uridu an uhsina as-sibahata. Então, temos aqui an. Do mesmo jeito a pessoa diz uridu an ajlisa. Veja só. Uridu an ajlisa. Podemos ver aqui uridu an ajlisa. Ajlisa. Quero sentar. An ajlisa. Não pode dizer uridu an ajlisu com dhamma. Por quê? Porque antes do verbo presente veio an.
E an é daqueles que obriga o verbo presente ter fatha. Uridu an asma'a. Uridu an asma'a. Uridu an asma'a. Uridu, por exemplo, eu quero. An afhama. Quero perceber. Uridu an ashraha. Pode ser segunda pessoa também. Turidu an tashraha. Turidu an tajlisa. Anta. Fatha. E existem particularidades. E isto também poderá alterar de acordo com o número. Se, por exemplo, o verbo estiver no plural, pode alterar. Turiduna an tajlisu. E aí existe uma outra regra. Aqui, o que nos interessa é o an, caros irmãos, obriga o verbo presente ter fatha. Quando é que obriga a ter fatha? Obriga o verbo presente ter fatha se esse mesmo verbo presente estiver no singular, no masculino, na primeira pessoa. Ana, uridu an ajlisa. Se estiver na segunda pessoa do singular, também masculino. Anta, turidu an tajlisa. Se estiver na terceira pessoa do singular, feminino, hiya turidu an tajlisa. Se estiver na primeira pessoa do plural, nahnu nuridu an najlisa, nuridu an nasma'a, nuridu an nafhama, nuridu an nashraha. E outros verbos. Nuridu an nadhaba, uridu an adhaba, uridu an adhaba, quero sair, quero ir. Uridu an akhruja, quero sair. Uridu an aktuba, quero escrever. Uridu an aakula, uridu an aakula, quero comer. Uridu an aqra'a, quero ler. Uridu an aqra'a, quero ler. Uridu an anama, quero dormir. Turidu an tanama, tu queres dormir. Então, an com o verbo presente sempre tem que ter o fatha. Tem que ter o fatha. Em seguida temos arju an ya'tadila al-jawu. Arju an ya'tadila al-jawu. Arju, espero que. An ya'tadila, espero que. Jawu já vimos, caros irmãos. Jawu é clima. Espero que o clima se normalize. Espero que o clima se normalize. Arju, espero que an ya'tadila al-jawu, que o clima se normalize. Significa, talvez, o clima pode ser o ambiente em si. Clima pode ser aquele clima, porque o tempo está quente ou está frio. Então, uridu, arju, espero que, por exemplo, a pessoa está casaco, está a sentir frio, ou está a sentir calor. Arju, espero que o clima se normalize. Não fazer muito calor e também nem muito frio. Esteja tudo normal. Arju, arju. Espero. Arju. A pessoa diz arju. Arju an anjaha. Eu espero que passe de classe. Arju. Arju. Raja. Vem do termo raja. Esperança. Raja. Esperança. Ar-raja. Esperança. Arju. Espero que. Aqui ele tem esperança que o clima se normalize. Arju an ya'tadila.
o verbo é i'tadala ya'tadir, está no presente. Razão pela qual terminou com fatha. Antes do verbo presente apareceu o an. E an é daqueles que obrigam mesmo o verbo presente terminar com fatha. Arju an ya'tadila al-jawu. Arju an ya'tadila al-jawu. E em seguida temos aqui yasurruni an tazurana. Yasurruni an tazurana. Yasurruni quer dizer contenta-me, fico feliz. Contenta-me em saber que tu irás me visitar. Fico feliz. Yasurruni. Asarra yusirru, ou asarra yasurru, não é asarra, é outro verbo. Sarra yasurru, yasurruni, fico feliz. Por isso a pessoa diz ana masrurun. Ana masrurun, estou feliz. Anta masrurun, tu estás feliz. Ana masrurun, masrurun, surur. Yasurruni, yasurruni an tazurana. Aqui também pode dizer gostaria que nos visitasses. Tazura, an tazurana. Gostaria, ficaria feliz se nos visitasses. Yasurruni an tazurana. Yasurruni an tazurana. Yasurruni an tazurana. Temos lan akdhiba. Já vimos o an. Em seguida temos lan. Lan akdhiba. Lan akdhiba. Lan akdhiba, quer dizer, jamais vou mentir. Não pode dizer lan akdhibu, porque o verbo aqui está no presente. Lan akdhibu ou lan akdhib, não. Lan akdhiba, jamais vou mentir. Não mentirei jamais. Lan. Lan quer dizer jamais. Jamais. Akdhiba, vou mentir. A pessoa arrependeu-se, quer deixar de mentir. Diz lan akdhiba. Jamais vou mentir. Jamais irei mentir. É o significado de lan. Lan akdhiba. Pode dizer lan akdhiba. Lan akdhiba. Não pode dizer lan akdhibu, mas sim lan akdhiba. Então temos aqui o lan, em seguida tem o verbo presente, por isso o verbo presente aqui levou fatha. Vamos a um curto intervalo. Voltamos já, inshallah. Não saia daí. مدرسة القرآن جوهرة الأزمان مدرسة القرآن جوهرة الأزمان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان. مدرسة القرآن جوهرة الأزمان مدرسة القرآن جوهرة الأزمان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان.
Estimado telespectador, mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo a mais uma aula para si, estimado telespectador, que só agora acaba de se juntar a nós. E seja bem-vindo a mais uma lição. E na primeira parte falamos do an, e só para trazer uma retrospectiva daquilo que foi a nossa primeira parte e dizer que estamos a falar daquelas preposições, daquelas partículas que fazem com que obrigam o verbo presente ter fatha. Às vezes nós vimos um verbo presente com fatha, uma vez que a posição normal, o estado normal do verbo presente é ter dhamma. Então, se tem fatha, existe alguma justificação, existe alguma razão. Se tem sukun, também há alguma razão. E aqui trouxemos quatro partículas que fazem com que o verbo presente tenha o fatha. E também dissemos que os harakas específicos para o verbo presente são ou sukun, ou dhamma, ou fatha. Não vamos encontrar kasra nos verbos. Do mesmo jeito, também não vamos encontrar sukun nos nomes. Aqui vimos exemplos na primeira parte, caro irmão. Dissemos que uridu an uhsina sibahata. Uridu an uhsina sibahata. Quero aperfeiçoar, quero fazer bem, quero melhorar a natação. Em seguida temos arju an ya'tadila al-jawu. Espero que o tempo, o clima neste caso, se normalize. Yasurruni an, veja só, aqui an uhsina fatha, an ya'tadila fatha, an tazurana fatha, tazura, visite-nos. An tazurana também temos fatha. Yasurruni an tazurana. Em seguida temos lan akdhiba. Lan akdhiba. Lan akdhiba. Jamais vou mentir. Jamais vou mentir. Não mentirei jamais. Temos aqui lan yafuzal kaslano. Jamais um preguiçoso irá vencer, irá ganhar. Faz a fuso é ganhar. Não ganhará o preguiçoso. Um preguiçoso que não é ativo, que não se dedica. Como é que vai ganhar, vai vencer? Só deve se dedicar, deve se esforçar. Só deve esforçar-se. Para ganhar aqui no dunya, assim como no akhira, deve se empenhar, deve se esforçar. Por isso, lan yafuza al-kaslano. Jamais um preguiçoso irá triunfar, irá ganhar, irá vencer. Temos lan yafuza. Lan yafuza. Faza yafuzu é vencer, é estar vitorioso, ganhar. فقد فاز فوزا عظيما. Assim como vem ومن يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Quem temer Allah, temos não é ومن يتق الله, temos يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Exatamente. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Quem obedecer a Allah e também obedecer o seu mensageiro, este já faz fawzan azima, já ganhou um ganho enorme, é um grande ganho a pessoa, porque ganha aqui no dunya, assim como no akhira. Estávamos a explicar aqui no Fawz. No Fawz temos lan yafuza. Lan yafuza al-kaslano. Lan yafuza al-kaslano. Jamais triunfará o
preguiçoso. Lan adriba al-qitta. Lan também. Lan adriba al-qitta. Jamais vou bater no gato. Alguém batia no gato, o papai zangou. Então, repreendeu-lhe. Então, ele redimiu-se do seu erro, disse, papá, pai, lan adriba al-qitta. Lan adriba al-qitta. Jamais vou bater no gato. Ele pode comer o meu peixe, pode comer, fazer isto. Jamais vou bater no gato. Lan adriba al-qitta. Jamais vou bater no gato. Não podemos ter esse hábito de bater nos gatinhos, nos animais. Seremos também questionados, seremos responsabilizados. Eles também são seres, têm vida. Por isso, evitemos maltratar os animais. Evitemos mesmo maltratar os animais. Sabemos que a pessoa pode até entrar no Jahannam por maltratar um animal, assim como foi a situação daquela senhora que maltratou aquele gato e o Nabi Sallallahu disse foi condenada ao inferno. E a pessoa também pode entrar no Jannat por estar a tratar bem os animais, como o caso daquele servo, neste caso, que deu de beber um cão que estava aflito, que estava a querer beber, estava com sede, e Allah subhanahu wa ta'ala prometeu-lhe introduzir no Jannah. Por isso, não vamos aí bater nos gatos, razão pela qual este disse, lan adribal qitta. Jamais, depois de ouvir os conselhos, tudo isso, disse, lan adriba al-qitta. Jamais vou bater no gato. Lan adriba al-qitta. Em seguida temos aqui, idan tajlisa indana. Idan tajlisa indana. Idan tajlisa indana significa que aqui este idan é daquelas partículas que obrigam o verbo presente ter fatha. Idan tajlisa indana. Aqui, idan tajlisa indana, prezados irmãos, isso acontece muitas das vezes quando é resposta de uma sugestão ou de uma palavra. Não vamos só dizer idan tajlisa indana. Isto, idan, surge sempre como resposta. É aquilo que diz, se assim for, então, ou então, falou-se, a pessoa diz, então, vais ficar conosco. Se assim for, vais ficar conosco. A pessoa diz se assim for, porque falou-se alguma coisa. É de vir aí em Nampula. A pessoa diz, idan tanama fi baitina. Idan tanama fi baitina. Se alguém diz, venho aí a Nampula, você diz, então vais dormir, vais hospedar na nossa casa. Vais hospedar na nossa casa. Idan tanama indana. Esse idan sempre surge como resposta. E esse idan, quer dizer, então, se assim for, se isso acontecer, tudo isso é o sentido, é o significado de idan. Idan tanama indana. Não vamos dizer idan tanamu, porque idan obriga, neste caso, o verbo presente ter fatha. Idan tajlisa indana. Idan tanama indana. Ji'tu kay ata'allama. Outra partícula que faz com que o verbo presente tenha fatha é este. Kay. Assim como temos ji'tu kay ata'allama. Ji'tu kay ata'allama. Cheguei para kay. Quer dizer, com o objetivo de
traz a razão da pessoa estar a fazer ou ter feito aquela coisa. Diz, por exemplo, alguém foi perguntar, Limada ji'ta, por que vieste? A pessoa responde, Ji'tu kai ata'allama. Eu vim com o objetivo de aprender. Ji'tu kai ata'allama. Ji'tu kai ata'allama. Waqaftu kai, eu levantei, kai as'ala. Aluno diz, Ya Ustado, senhor professor, Waqaftu kai as'ala. Levantei-me para, ou com o objetivo de questionar, perguntar, com o objetivo de, quer dizer, justifica o motivo, a razão da pessoa fazer aquela coisa, o objetivo. Kai, com o objetivo de. Kai, ou ji'tu kai ata'allama. Cheguei para aprender, com o objetivo de aprender. Ata'allama, aliás, ata'allamu kai akhdima al-watana. Aqui, o exemplo número 9. Ata'allamu kai akhdima al-watana. Ata'allamu kai akhdima al-watana. Eu aprendo, estou a aprender, neste caso, ata'allamu, aqui. Ata'allamu, estou a aprender, kai akhdima al-watana. Com o objetivo de, para que sirva a o meu país. Para que eu sirva, para que possa servir, neste caso, o meu país, a minha terra. Ata'allamu, eu estudo, aprendo, me dedico aos estudos, com o objetivo de, para que, akhdima, verbo presente, akhdima al-watana, para servir o país. Idan tanjaha fi dirasatika. Idan tanjaha fi dirasatika. Isto também como resposta. Idan tanjaha. Veja só. Idan tanjaha. Então vais prosperar nos teus estudos. Então irás prosperar. Quer dizer, é uma resposta. Não é só logo dizer idan. Alguém diz, ana ata'allam, thumma uraja, alguém diz, idan tanjaha fi dirasatika. Então vais passar nos teus estudos. Vais prosperar nos teus estudos. O mesmo a pessoa pode dizer, idan tanjaha fi tijaratika. Então vais prosperar nos teus negócios. No teu negócio. Idan tanjaha fi tijaratika. Esses são exemplos do idan, caros irmãos, e precisamos conhecer primeiro as partículas an, lan, idan e kai. Essas fazem com que o verbo presente tenha o fatha. An, lan, idan, kai. An, lan, idan, kai. E essas por si só, sozinhos, não têm um significado, porque são harf. E só para ter significado precisam estar numa frase. E vimos esses exemplos, urido an uhsina sibahata, arju an ya'tadil al-jawu, yasurruni an tazurana, lan akdhiba, lan yafuza al-kaslanu, lan adriba al-qitta, idan tajlisa indana, ji'tu kay ata'allamu kay akhdima al-watana, idan tanjaha fi dirasatika. E vemos também yunsabu al-fi'lu al-mudari'u idha sabaqahu ahadu an-nawasib al-arba'ati wa hiya an, lan, idan, kai. An, lan, idan, kai. Mais ou menos, caro irmão, essas são algumas regras do
nasb al-fi'l al-mudari. Terminamos por aqui com a promessa de, inshallah, voltarmos na próxima lição com mais aulas, com mais lições de árabe. Gratos pelo carinho da sua audiência e preferência. Continue com a restante programação da Haq TV. Jazakallah por ter estado em nossa sintonia e companhia. Fi amanillah. مدرسة القرآن جوهرة الأزمان مدرسة القرآن جوهرة الأزمان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان.